Pronto, tá gravando. Então, pessoal, bom dia, né? Sala cheia, né? Vocês viram que eu enviei para vocês o primeiro capítulo, né? Que eu tinha. Enfim, eu estou voltando para o segundo também, porque tem umas coisas lá que eu não mandei o dois, né? Só o primeiro, eu acho que é. E daí, se vocês conseguirem ler o primeiro, né? O terceiro, mais ou menos, já está. Claro, eu e o Gilberto, a gente continuar trabalhando nos capítulos, né? Assim, voltando neles, mas eu quis dar uma revisada, enviar de novo, só para ficar um pouquinho mais. Eu vi que tinham várias traduções, assim, escolhas de tradução que eu fui percebendo depois que eu não dei muita atenção, muito cuidado, mas que são palavras que são muito, muito importantes na tradução ali do conteúdo, senão fica confuso. Então, por exemplo, questões que às vezes eu vi que passou a conhecimento e saber, daí eu fui voltando, onde é que passou, eu coloquei conhecimento em vez de saber. Daí no capítulo 1 eu fui voltando, revendo. Então, assim, o grosso, pelo menos, eu estou tentando deixar mais ou menos mais coerente, tá? Então, por isso que eu enviei o primeiro, acho que o segundo não, enfim. Eu vou fazendo isso no meu tempo, aqui é um pouquinho devagar, porque entre um atendimento e outro, eu volto lá para fazer correção, revisão do texto. Então, assim, é uns 15 minutos que eu tenho, às vezes, entre atendimentos que eu faço esse trabalho. Então, assim, vai ser um trabalho assim, né, um pouco devagar, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo essas revisões que eu vou lembrando, vou relendo o texto e tenho ainda que fazer a tradução do que está vindo para frente, né? Então, assim, é todo. Por isso que a partir de agora eu estou tentando ser mais cuidadoso com a tradução, né, já que é um trabalho que a gente está fazendo, né, Gilberto? Então, agora, eu acho que a partir do próximo capítulo 4 já vai ter as citações também, que eu estou traduzindo, né? Obviamente, assim, podem ter vários erros e tal, né? Mas estou tentando ir um pouco mais devagar agora para... No começo eu fui um pouco mais acelerado, né? Porque como a proposta não era de tradução, né? Era só para facilitar a leitura, mas agora a proposta de tradução, né? Quem sabe daqui a uns anos isso aí não vira a tradução do livro mesmo, português, né? Então essa aqui é a ideia, tá bom? E o Gilberto fez convite lá no grupo, né? Só reforçando o convite do grupo dele, seminário 1, né? E outro seminário qualquer, Gilberto? O seminário 1 nós estamos acabando ele e vai começar o 20. O 20 é sobre a sexuação, mulher não tem relação sexual, mulher não toda. O nó borromeano vai entrar de vez em cena para falar do sistema RSI. É um dos seminários mais importantes e mais difíceis. Como eu estou sem o que fazer na vida, então resolvi entrar nele. Tá certo. Então daí fica o convite, pessoal, para quem quiser participar. Retoma, né, na verdade, nessa sexta-feira, né? Essa sexta-feira ainda é aberta, vou mandar o link para quem escrever. A coisa vai começar para valer mesmo na outra quinzena. Então, pessoal, a sede de Brasília da Polo está com bastante atividade, enfim, né? Quem tiver interesse, eu acho que eu nunca vi vocês com tantas atividades, né? Assim, Eu recomendaria também a da Luciana Salum, que é quarta-feira. Ela vai ser 8 encontros, bastante introdutório, muito importante o que ela vai trabalhar, que é a noção de significante. Ela vai passar pelo seminário 1, seminário 2, pré-seminários, e vai trabalhar Levi-Strauss, teoria do mito, Saussure, Jacobson, as coisas que vão preparando a construção de noção de significante que depois serão elaboradas por Lacan. Eu recomendaria, viu? Fazer. 8 encontros só, é uma coisa breve, sintética, e ela é bem didática também. Sim. Esse semestre a Flávia não tá, né? Não divulgou, né? A Flávia não vai dar curso, deve estar escrevendo alguma coisa. Sim. Semestre passado ela deu. A gente leu com ela, inclusive eu participei. Acompanhei, né? A gente leu o seminário 3, da psicose. Sim. Então, acho que agora ela vai dar um tempo. Sim.
Tem hora que é importante dar uma descansadinha, né? Para fazer outras coisas. Ela vem dando atividade, já faz uma sequência de semestres. Uhum. Pessoal, então aí fica o convite para quem quiser, as dicas do Gilberto, tá? Do grupo dele, do de quarta-feira também. E eu vou compartilhar agora aqui o texto. A gente Antes de começar, acho que já que estamos fazendo nossa divulgação de Apola, tem um livro escrito por vários membros da Apola, que também, para quem tiver com dificuldade e tal, não sei o quê, que é esse, cadê eu? Tá aqui. Que é este aqui. Chama-se Lacan, a Revolução Negada. Organizado pelo Martim Mesa, a Karine e a Flávia Dutra, justamente, com a série de proposta de percorrer noções básicas de Freud e Lacan, propondo as transições, as passagens, ou, para usar um modo como a gente diz, a desambiguação entre noções freudianas e lacanianas, de sujeito, de inconsciente, de representação versus significante, metáfora paterna versus complexo de Édipo, narcisismo versus estágio de espelho, isso, eu, super-eu versus RSI, real simbólico imaginário, recalque versus saber não sabido. Perceba-se que na construção dos capítulos, então, já vai nomeando, e tudo de modo bem didático, e acho que é uma boa introdução para quem estiver começando o trabalho, ou que estiver interessado em tomar alguns atalhos, ou pegar um panorama geral de alguma discussão. É um livro muito interessante esse, Lacan, Revolução Negada, pela editora CRV. Uhum. Sim, inclusive a gente tem um grupo que já está finalizando, né, essa leitura, e o pessoal de Brasília está começando também, né, vai começar. Né? Então, para quem quiser, realmente é muito indicado esse livro. Então é isso, pessoal, a gente parou aqui, ó, nessa citação, a gente vai dar sequência lá no PDF que eu enviei para vocês, eu imagino que deve estar igual, está na página 25. Tá? Então, aqui eu vou só ler o parágrafo anterior, só para a gente retomar. Né? Então, desculpa, eu estou acompanhando a leitura com o livro original. Em qual página do original, em espanhol, estaria? Estamos? Daí eu não sei, você vai ter que dar uma procurada, porque ainda essa parte também eu ainda não tive tempo de fazer, de colocar a página que corresponde. Aí, ó, colocou 104, já disse a Diana. Obrigada. Isso, tá? A gente está no final já, se eu não me engano, faltam... É 25 mesmo? Deixa eu só dar uma olhadinha se é isso mesmo. Não, eu acho que eu estou equivocado. Não, me enganei, pessoal. A gente está na página 28, o que... É porque eu estava traduzindo outro texto que eu estou parado na 25. Tá? A gente está na 28, nessa citação onde que está marcadinho aqui, grifadinho em, sei lá, um azul claro. Tá? Me desculpe. Então aqui, ó, no mesmo escrito encontra-se, e o Alexandre falou que está na 108 aí. Essa contribuição doutrinária tem um nome, trata-se muito simplesmente do espírito científico que falha falha por completo nos locais de recrutamento dos psicanalistas. Então aqui a gente estava, né, só para retomar aqui, qual é, segundo Lacan, a posição do psicanalista em relação ao debate científico? O que ele afirma é que a posição do analista deve ser discutir com a psicologia onde ela se apoia nos méritos científicos. No entanto, então, é preciso analisar qual é a posição da própria psicanálise em relação à ciência. Então, aqui o Alfredo dá continuidade falando, né, dessa dificuldade também, né, e qual que seria a postura do psicanalista. Né? Então, Lacan diagnostica um problema de graves consequências. O espírito científico falta absolutamente nos locais de recrutamento de psicanalistas, ou seja, há um déficit na posição dos psicanalistas que deveriam combater a psicologia onde é apropriado fazê-lo. Então, assim, também não é combater por combater, né? Não é que a psicologia em si e em tudo é algo a ser combatido, né?
no debate científico sobre a função dos ideais. Então, aqui que é o ponto que ele está dizendo onde que deve ser combatido, né? Sobre a função dos ideais. E no debate que fica delimitado a discussão científica, né? Então, assim, desde o primeiro e segundo capítulo, o primeiro principalmente, né, onde que o Alfredo vai trabalhar muito, né, quais são as referências do que é o discurso científico, né, ele está dando continuidade a isso, né? Mas o espírito científico falta totalmente nas escolas, sociedades ou instituições que estavam em funcionamento no momento em que Lacan mantém essa posição, em 64. Lacan vai avançar ainda mais afirmando em A Ciência e a Verdade que dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, talvez passe por um paradoxo, né? Então, assim, é importante. O Alfredo ele é um grande crítico, né, a respeito de como que os locais de formação dos psicanalistas, né, se colocam socialmente em frente ao discurso científico, dizendo que muitas vezes não tem uma postura científica, não tem uma postura de debate, tem uma postura às vezes muito próxima ao discurso religioso, né? E ele vem afirmando isso. Fazendo um pequeno gancho, né, inclusive a respeito, né, do convite do Gilberto fez de quarta-feira, né, sobre esses primeiros pontos de referência para se fazer entrada em Lacan, né, o Lacan vem conversando, ele vem sendo influenciado, para quem não conhece, tem um livro que é muito interessante, que eu venho lendo aqui, ainda estou tentando terminar o primeiro volume, que é a história do estruturalismo, do François Doss, e a importância, assim, desse paradigma estruturalista, né, como que a linguística estrutural, e posteriormente a partir da antropologia estrutural, com Lévi-Strauss, vai ter esse paradigma onde vai tentar fazer das ciências humanas, sociais, né, algo que possa minimamente estabelecer um debate e ter também uma certa emancipação, por exemplo, com a filosofia, né, poder, de alguma forma, ter um critério de cientificidade. Então, assim, não é à toa que o Lacan está tão preocupado com isso, né? Então tem um contexto histórico também importante e que vai, posteriormente, assim, vai marcar muito o ensino do Lacan, né? Inclusive os interesses do Lacan pela matemática, pela topologia, pela linguística estrutural de Saussure, com Jacobson, tá? E o Alfredo também, né? Porque a gente está falando aqui do Alfredo, né? E o Alfredo também tem essa proposta, que é muito marcante no ensino do Alfredo, a respeito dessa relação entre psicanálise e ciência, né? Então, primeiro, falta o espírito científico nos lugares de formação de analistas, o que impede que os analistas enfrentem adequadamente a máquina de produzir loucura, pois essa batalha deve ocorrer no terreno da discussão científica. Segundo, não apenas falta o espírito científico entre os analistas, o que enfraquece sua posição no debate com a psicologia, ou outras modalidades de produzir ou incentivar a identificação ideal petrificante, mas também os deixa desarmados diante do que devem operar. O sujeito da ciência, o problema é duplo. Então, aqui o Alfredo está falando, né, porque não é um debate só pelo debate, né, com a ciência ou com a psicologia. Ele está trazendo uma questão dupla aqui, né? A primeira é essa questão a respeito desses ideais sociais, que tem enquanto efeito todo o trabalho que né, foi comentado aqui nos capítulos ou nos subcapítulos anteriores, né, que é a respeito da loucura. E o outro ponto que, de alguma maneira, o que ele está apontando é que o que se perde com isso é a função da psicanálise, né, nessa relação do saber e da verdade. Então, a citação continua. Por posição... Deixa a pessoa entrar. Por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. Que chamem a isso como quiserem, terrorismo. Tenho o direito de sorrir
pois não era num meio em que a doutrina é abertamente matéria de negociatas que eu temia chocar quem quer que fosse, ao formular que o erro da boa-fé é, dentre todos, o mais imperdoável. E aqui o Alfredo continua, né? Não é terrorismo sustentar que a psicanálise deve ser aplicada ao sujeito da ciência, mas implica um estatuto ético. Lacan acrescenta que não importa tanto o não saber. Não se trata de falta de saber ou ignorância, mas sim do pior problema ético sustentado na boa-fé. Aqui, inclusive, dá para fazer até um panorama histórico também, que é bastante interessante. Obviamente, o ponto principal a respeito dessa citação, né, ele está dizendo a respeito dessa relação entre saber e verdade, né, e que a ciência tem esse papel fundamental, mas é interessante ele citar a ideia da boa-fé, né, na citação, porque, não sei se vocês sabem, nesse contexto, a filosofia de Sartre, né, com a ideia de consciência, né, existencialista, ela tinha uma crítica muito grande à ideia da má-fé, né? Então, naquele período, Lacan também estava, né, como uma postura comum dele, destruindo Sartre um pouquinho, tá? Então, aqui, a posição do psicanalista não deixa escapatória, já que exclui a ternura da bela alma. Se ainda é um paradoxo dizê-lo, talvez seja, aliás, o mesmo. Então, aqui o Lacan retoma de novo o conceito, né, hegeliano e o Alfredo continua. Para Lacan, a boa-fé está do lado da bela alma, uma posição excluída para o psicanalista por sua ética. A ética dá responsabilidades pelos atos que o desejo impõe. Como a qualquer pessoa, o psicanalista deve ser aplicado. Qual é o seu lugar naquilo do qual você se queixa? Então, aqui, de alguma forma, de novo, ele está trazendo essa ideia da boa-fé, a crítica, e está apontando que a ética da psicanálise está indo para outro lugar, né? E aqui está trazendo, de novo, mais uma questão, né? O que o Alfredo articula, né? A boa-fé com a loucura e com a bela alma, né? Então, para concluir esse ponto da jornada, uma pequena citação de subversão do sujeito, na qual Lacan, descrevendo o meio psicanalítico, afirma: no meio que se envaidece do mais incrível ilogismo. E aqui tem uma crítica muito importante a partir da lógica, né? Dizendo que, né, vamos lá com o Alfredo, então, o que infelizmente ocorre no lugar do debate comunicabilidade científico, lógico e racional, é a presunção. Então, lembrando que presunção é um termo que vem sendo trabalhado nesse capítulo todo pelo Alfredo, né, que é o delírio de presunção, né, na relação entre, né, com a bela alma e tudo mais, e fazendo essa articulação entre o que é o debate científico, né. Assim, o psicanalista se encontra em um meio presunçoso do mais incrível ilogismo. O espírito científico foi perdido no campo da psicanálise, deixando sem a capacidade de criticar a psicologia e com grandes dificuldades para sustentar sua própria posição. A saída que o psicanalista encontra é a bela alma, a lei do coração e o delírio de presunção. Lacan compara o analista sem posição científica a um balão inflado. Então, em alguma medida, o que o Alfredo está tentando apontar é que, ao invés de entrar para o debate científico e questionar, né, esse discurso dos ideais, o que esses analistas, que de alguma forma, né, que ele vai apontando que as instituições, associações, né, as escolas, que deixam em falta nessa formação, é, de alguma forma, repetir essa mesma lógica, né? E por isso que ele fala, a saída que o psicanalista encontra é a bela alma, a lei do coração e o delírio de presunção. Né? A isso que ele vem trabalhando, chamando isso de loucura. Né? É pressupor que existe o histérico, existe o obsessivo, a histérica, o obsessivo, etc. Né? Ou seja,
É isso que ele está falando uma presunção incrível, né, e na relação com o logismo, né, uma falta de lógica. Se a psicanálise é muito criticada e se diz que vai desaparecer, supõe-se que isso ocorre porque as pessoas desejam cada vez menos e demandam mais. Porque há cada vez menos interesse das pessoas na produção intelectual. Porque cada vez mais o único que importa são os dólares e o sucesso, etc. Lamentações e lamentos de analistas. Então, assim, o Alfredo trazendo a justificativa de alguns analistas, né? Diante disso, a única resposta válida é: qual é a sua responsabilidade em relação ao que você está se queixando? A única saída é recuperar a função da lógica e ética no inconsciente, que é aquela motorizada pela pergunta por quê, referindo-se à causa. Né? Então, repare que o Alfredo, tomando essa fala do Lacan, né, a respeito de qual que é a sua responsabilidade na queixa, na sua própria queixa, o Alfredo não está colocando isso, jogando isso na direção dos analisantes, né? Ele está colocando isso no lugar do analista, né? E que é bem interessante, porque, inclusive, num texto que tem, né, já que a gente estava comentando a indicação do Gilberto a respeito da Lacan Revolução Negada, tem um texto do Pedro, né, que é lá de Buenos Aires, ele falando a respeito da transferência, né, e como que Lacan vai falar assim, tá, se há resistência, se há qualquer coisa, tá na direção do analista e não do analisante. Né? Então aqui a gente não está falando de responsabilidade subjetiva, nem nada disso, né, mas está falando assim, tá pensando esse lugar dessa formação, né, desse lugar de como que o analista se coloca dentro, né, da articulação com a lógica que o Lacan produz, né, o que a gente vem fazendo e vem se queixando tanto, né, ou deixando de fazer, né, ou deixando de se formar a partir, né, de uma coerência lógica. Né? Então, na loucura, há uma tentativa de exclusão do outro, produzida pelo próprio sujeito. Por esse motivo, é menos frequente na consulta, pois é muito difícil que alguém em posição de loucura consulte o analista. Tá, então, lembrando que esse capítulo foi falando dessa ideia, né, de tentar suprimir o outro, ou a mediação do outro. Né? E quando ele está te chamando de loucura, só para relembrar, ele não tá fazendo uma equivalência entre loucura e psicose, né, ou loucura e holófrase, né? Mas sim a loucura nessa condição, nessa articulação entre esses três conceitos hegelianos, né, que é o delírio de presunção, né, a bela alma e o do coração eu sempre esqueço. No entanto, não se deve esquecer que não é menos loucura alguém se considerar obsessivo ou histérico, mesmo que possua a loucura que os analistas geram. Então, olha que interessante, aqui ele está dizendo que, de alguma forma, os próprios analistas geram loucura no discurso, a partir do momento que vão na direção de certos ideais discursivos sociais, como a psicologia, ele está dizendo que a gente precisa combater. Então, para isso, diga. Esse parágrafo tem algumas coisas que eu não terminei de poder compreender. Por exemplo, que a loucura seja produzida pelo sujeito. Isso me deixou impactada, né? Eu não consigo entender como o sujeito pode produzir algo. Tá, então assim, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que você está chamando de sujeito, né? Eu ainda não estou chamando de sujeito, eu estou lendo aqui que sujeito, né? Aí, então, Sim. justamente, eu não sei o que está sendo considerado sujeito aqui. Eu suspendi as interpretações, porque justamente me causou impacto, né? Eu ainda não estou chamando de sujeito, ele chama de sujeito. Sim. Então, aqui nesse contexto, ainda não é claro a distinção, o Alfredo ainda não está tão rigoroso no conceito de sujeito, na distinção, apesar dele já fazer. Então, em alguns momentos, sujeitos, nesse texto, nesse livro, ele pode também ter a equivalência de indivíduo, pessoa, tá?
cidadão, tá? E não necessariamente sujeito na relação entre dois significantes, tá? Na delimitação discursiva. Quando ele está dizendo a respeito de como se produz a loucura, né? Então há algo de uma produção da loucura aqui, e ele vai fazer essa articulação desde o começo do capítulo, trazendo o diagnóstico hegeliano e depois passando pelo diagnóstico lacaniano, né? O que ele está dizendo basicamente é que tanto, né, dentro de um discurso, né, então a gente pode separar em categorias aqui, né, porque ele está falando algo como, olha, existe, né, partindo da psicanálise, existe um discurso que é organizado, né, é estruturado, né, a partir da quando se opera ou não, aqui eu vou avançar um pouquinho, quando se opera ou não, né, aquilo que faz o nó, que é o nome do pai, né, no enlaçamento entre R e I. Então, nisso, que é essa estrutura discursiva que a gente vai poder chamar de intervalo ou neurose, tá? E no outro, aonde esse nó não se dá, né, com o nome do pai, e a gente vai chamar isso, né, de psicose ou holófrose, tanto nesses dois pode existir loucura. Por quê? Porque a loucura não é disso que se trata. A loucura que o Alfredo está trabalhando a partir do diagnóstico hegeliano é com a ideia de que, por exemplo, da consciência, do autoconhecimento, de que eu sou alguma coisa, que tá delimitado na relação com o eu, no plano imaginário. Né? Aonde se pensa, onde que se acredita possível, só que isso é logicamente impossível, né? Não é possível, pensar que não há mediação do outro. Né? Porque todo discurso tem como essa condição. Né? Então, por exemplo, ou mesmo pensar a ideia de que o outro não falte, né? O outro não é barrado. Né? Essa é a loucura que se trata de supor algo impossível. Né? É a presunção, é o delírio de presunção, é a bela alma, e que quando ele está dizendo a respeito, se a gente for refazer, né, esse percurso, ele está falando assim, tá, quando a pessoa vai, né, a bela alma vai se queixar e falar, não tem nada a ver com isso, é vocês, eu sou, né, puro, né? É o que aparece muito, por exemplo, no discurso político, né, a loucura de um discurso político, né? Então, nesse sentido, tentando chegar um pouco mais próximo à ideia do que você está dizendo, como alguma coisa cria, de alguma maneira, pela minha leitura, vai dizendo o seguinte, tá, alguns discursos vão nessa direção desse delírio de presunção, Mas dos justamente ideais, né? esse ponto também eu estive pensando, né, sem dizer, a questão do discurso como aquilo que produz, né, o sujeito como uma parte, um elemento do discurso, mas por isso que me chamou a atenção aqui essa união do sujeito como discurso, né, como aquele que produz, sendo que o sujeito ele é produzido, né, jamais está num papel ativo, ele está sempre num papel de sujeitado a, então, por isso que me chamou a atenção. Sim, Mas eu sim. entendo o que você está querendo dizer. Aqui talvez ele não foi muito preciso com relação a que é um discurso que produz certo sujeito, né, no sentido não do sujeito do inconsciente, mas do sujeito como elemento, né, da produção do discurso, aquilo que Sim. é sujeitado, sim. Uhum. Sim, Aqui seria mais discurso, né? Isso, aqui ainda, como eu te falei, o conceito de sujeito, nesse momento do ensino do Alfredo, não é tão bem, não é, hoje em dia o Alfredo o tempo todo está chamando de sujeito tema, assunto, né? Nesse momento que ele fala, quando ele fala. Aqui ainda não, aqui às vezes há uma certa, né, vocês vão ver que às vezes ele usa sujeito, e você fala, tá, mas não está delimitado a teoria dos significantes. Confusão com sujeito e discurso nesse caso, né? Não Isso só com também. sujeito e eu, sujeito e discurso aqui se Aham, mistura. sim. Assim como o próprio Lacan também, ele não tem esse rigor, né? Várias vezes também ele está falando sujeito assim, o sujeito, a pessoa, né? Esse sujeito, né? Então, obviamente, cabe a nós uma interpretação, e essa interpretação vai ter que ser colocada no contexto aqui, né? Então, aqui, para concluir, então, trata-se de que a ciência moderna oferece mais loucura do que nunca, né? Então, ela fornece mais loucura que nunca, porque um discurso que aponta para esse ideal. Né? O discurso
por exemplo, psiquiátrico, que existe o depressivo, existe o esquizofrênico, existem as categorias, né? Especialmente por meio da psicologia, dada a sua posição em relação aos ideais, favorecê-los e sustentá-los com prestígio científico. Então aqui é interessante porque ele está, de alguma forma, apontando o prestígio científico também na relação com um prestígio, né, ou a presunção, né? Inclusive, esse foi um trecho que às vezes, eu tive que parar para traduzir, porque eu estava vendo que ele estava fazendo uma articulação entre delírio de presunção e prestígio, e nem sempre, às vezes, ficava tão claro. Daí eu fui fazendo essa relação, porque daria para traduzir esse prestígio de outras formas também, né? Então, o psicanalista não escapou desse perigo, pois pode objetivar de maneira dupla, né? Aqui, se a gente for pensar, inclusive, porque o próprio Alfredo vai, no começo desse capítulo, ele invoca Foucault, por exemplo, né? Como que, né, se a gente for pensar em Foucault, dá até para conversar, falar dos processos de subjetivação. É como se subjetiva uma loucura, a partir dos termos Foucaultianos, né, também, né? Então, primeiro, ao sujeito em análise, desde o fortalecimento do ego até qualquer tipo de... aqui eu acho que eu preferia colocar, agora pensando, eu, né, Gilberto? Vamos colocar eu, a gente coloca em itálico, né? O fortalecimento do eu até qualquer tipo de identificação unificadora fornecida, como, por exemplo, a identificação com o analista. Segundo, também, análise objetiva ou sujeito, mediante sua contribuição para o muro da linguagem, engrossando-o com categorias aparentemente próprias ao ser, como, por exemplo, ser obsessivo, ser histérico, que se contrapõe à condição de divisão e particularidade do sujeito. O diagnóstico em psicanálise só vale na transferência e para a direção da cura, né? Obviamente, aqui, repare que nesse trecho tem muita coisa colocada, teoricamente, assim, e que ele não, né, não vai abrir aqui, né? Eu acho que talvez o ponto principal, né, para a gente tentar, né, ver o que ele está querendo dizer a respeito disso, né, como é a crítica à própria psicanálise. Né, como que a psicanálise, né, quando se articula esse discurso que vai na direção desses ideais, né, de alguma forma se transforma também nesse sintoma que ele está tentando diagnosticar, tá? Então, o próprio analista cai ou pode cair na posição de bela alma, lei do coração e delírio de presunção, quando, ao se queixar dos destinos e do lugar da psicanálise no mundo moderno, se isenta da pergunta sobre seu lugar em sua reclamação. Então, aqui o Alfredo está tratando isso dentro de do campo da ética também, né? Repare, né? Ele está dizendo, quando ele fala, né, ele já trouxe em vários momentos isso, né? Como que a gente está formando, como que a gente está construindo esse saber. Diga, Alexandre. Bom, observando agora, né, que a gente já está terminando esse capítulo e o Alfredo está falando mais da cura, eu queria pedir isso assim para você, Lince, para os colegas também. Daria para a gente propor, acho que dessa altura, que a gente pode rodar, em alguns casos clínicos, um diagnóstico de loucura. Dá para dizer, olha, a gente vai topar com alguns casos de loucura, e a partir desse diagnóstico, aí, enfim, por manobras e tal, precisaríamos fazer uma passagem para uma possível introdução de alguma outra estrutura. E aí, a partir disso, pensar a cura. Vocês entendem? Seria possível a gente pressupor isso? Alguém quer comentar a fala do Alexandre? Peraí, só deixa eu entrar. Tá, então vou conversar com o Alexandre. Então, Alexandre, é interessante isso que você está trazendo, né? Porque você está trazendo em dois pontos, né? O primeiro, diagnosticar a loucura, né? Dentro desses termos, né? E você dizendo que depois, né? A partir disso, fazer o diagnóstico estrutural, né? Fazer
o diagnóstico do próprio discurso, né? Se for possível manobrar essa loucura de alguma forma, entende, né? Uhum. Tá. Mas como que você pensou isso, assim, para o diagnóstico estrutural para manobrar a loucura? O que você Não, pensou? eu estava pensando mais no sentido assim, tem aquele texto da demanda de análise, né? Que eu tô pensando mais em sentido de 2 tempos possíveis em casos que for possível, né? De você daqui a pouco diagnosticar um caso, ó, esse caso aqui é um caso de loucura, sei lá, porque o paciente está vindo, né? Isso a gente poderia, de alguma forma, tentar construir uma possível demanda de análise para o caso, e aí, a partir dessa demanda, a gente poder estabelecer um segundo tempo, que daí, se for possível, pensar, bom, aí pode ser um caso de uma neurose, de uma perversão, de uma psicose, ou se a gente vai topar com o diagnóstico de um caso de loucura, aí a gente está falando assim, bom, a leitura desse capítulo fica uma visão um pouco pessimista dos casos de loucura, digamos assim, né? De, não tem muito o que fazer, né? Mas eu queria, essa ideia que eu queria trocar, assim, não sei como é que vocês estão pensando nisso. Wanderson, diga. Bom dia. Bom dia. Estava querendo evitar falar, porque ontem eu falei tanto, nossa, um pouco cansado assim com a voz. Mas me instigou aqui, Alexandre, como sempre. Rapaz, assim como eu comentei no outro encontro sobre, lá no seminário 21, 22, 23, o Lacan definindo a loucura como o desatar dos 3 registros, aí a gente também tem que pensar isso de maneira noborromiana, né? Então, vamos lá. Uma é no caso da paranoia, né? Porque ele não chega nem ampliar para a psicose toda no geral, que ele vai falar que o nó borromiano ele se dá como nó de trevo, né? Um fio só, né? Faz esse nó. No caso da neurose, né, da perversão, é o nó borromiano comum, né? Todos ali atados, né? Intersecção e tudo mais. Mas que é possível, isso ele fala lá nesses 3 seminários, né? Que é possível desatar uma loucura, né? Porque esses registros, por estarem ali, né, atados, eles podem se desatar, né, dependendo das operações que ocorrem, né? E ele chega a comentar sobre essas operações lá. Agora, o que talvez marca uma certa diferença, e a gente está encaminhando para sua resposta, né? Possível. No seminário 23 é por conta do Joyce, assim, porque aí entra a questão do Santoro, né, com pH enquanto quarto nó possível, né, de invenção, né, que é um artifício, né, que o Joyce teria inventado, diz o Lacan. Porque no caso do Joyce, seria o nó browniano, né? Que nesse caso, que é o que o Lacan comenta que seria o complexo diético do Freud, né? Que já não são os nós articulados, mas é um em cima do outro, né? E o que dá amarração é o quarto nó. Aí tem toda uma maneira de passar, né, e tudo, né? Isso aí só fica mais fácil quando a gente faz isso manualmente, né? Com os fios e tal. Então vamos lá, né? Dito, posto isso, né? Então, assim, de certa maneira, a loucura não seria em si um diagnóstico, né? Mas o Lacan entende que, assim, quando a loucura se dá, não se fica preso permanente nessa loucura, entende? Algo se estabiliza de novo, porque diz o Lacan que é do próprio nó. Tem que haver algum tipo de estabilização desse nó de novo, não se fica permanente, né? Vamos colocar assim. Então, ou seja, no caso de Joyce, que eu comentei com vocês lá da Colette Solé e tudo mais, né? Joyce era louco. Mas ele tinha ainda uma estabilização por conta do quarto nó, diz o Lacan, por conta do sintoma de TH. Aí, se a gente pegar outros livros, por exemplo, um que eu gosto muito, a gente até estudou isso na POA no passado, com a Mariana lá, o Bruno, né, e outros, assim, ano passado, foi muito legal, que foi o livro do Félix Morales, que ele traz muito por aí também, né, o quanto que existem certos casos, né, que às vezes até podemos colocar aí os próprios estados limites, né, e tudo. Lembrando que o Lacan fala do borderline, tá? Seminário 10, 12 e 18, mas só vai encontrar em francês, na tradução da Zaha não colocaram a palavra, colocaram outra. Então, a questão dos estados limites nesse sentido, né, como o caso de Joyce, assim, né, o nó muito frágil, né, eles não estão articulados desde o início, né, então precisou desse quarto nó, se não, diz o Lacan, aí sim Joyce teria entrado, por exemplo, desde o início da psicose, que é o que chama atenção no caso de Joyce, porque a filha do Joyce era esquizofrênica. Aí se a gente pega também aquele texto lá,
nos outros escritos, né, sobre a locução sobre a psicose da infância, né, na criança. Agora estou comentando, né, quanto que a gente tem que investigar, né, até a segunda, terceira geração, né, do caso, estava nesse texto, e o que você consegue capturar, extrair alguma coisa ali como se, assim, vou falar dessa maneira, tá, para me fazer entendido. É como se a psicose que às vezes seria para o Joyce, né, é como se pulasse para o outro, né? Ou seja, algo, né, dessa filha, diz o Lacan, no seminário 23, vai se dar lá na filha a psicose, não no Joyce, né? Tipo, o Joyce se salvou de alguma maneira, né, por conta do quarto nó, né? Conseguiria responder por aí, assim, pelos seminários, né, que eu me lembro. Então, né, de certa maneira, um diagnóstico, assim. E o que a colega comentou aí, estou vendo o nome dela aqui, sobre o sujeito e tal, é o que o Lacan vem comentando também desde formulações sobre a causalidade psíquica, assim, que é uma frase famosa. Está me perturbando aqui. Que o Lacan também tem uma frase famosa, né, que a gente conhece muito: não fica louco quem quer, né? Só fica louco quem pode. Observa? Então, isso diz das estruturas, né? Não sei se ajuda, assim. Depois eu queria comentar assim, algumas coisas sobre essa responsabilidade, tá? Mas deixa eu ver o que ressoou para todo mundo. Desculpe interromper, assim, mas não sei se seria por aí, porque se o cara for um psicólogo, a gente conseguir diagnosticar o cara com psicose, é até melhor, assim, não tem problema se o cara for psicótico. O problema é se for um caso de loucura, entendeu? Essa é a minha dúvida, entende? Não... Fiquei pensando nessas direções desses casos, assim, né? Não sei. É porque é muito diferente, né? Ó, quando você fala assim, pô, caso de loucura, a gente está falando de estrutura, que o Lacan diz que não. Assim, pode discordar do Lacan, né? Mas, assim, enquanto ele diz, que eu me lembro, né? A loucura não seria em si uma estrutura, entende? Muito mais um acontecimento, uma irrupção. Agora, sob a direção do tratamento, aí realmente seria outra história, né? Exato, é mais esse sentido da direção do tratamento, né? Ah, tá. Porque... Você falou do diagnóstico, é meio assim. Porque eu falo do diagnóstico no termo aqui que o Alfredo está falando de diagnóstico lacaniano de loucura e o trabalho, né, que o Alfredo faz com a ideia do Hegel e tal, porque, pelo menos essa é a minha conclusão, aí me digam se vocês não concordam, mas existem casos de loucura, esse é o ponto, entendeu? E aí pensar, bom, o que fazer nos casos de loucura, né? Sim. Eu trabalhei, pô, tem mais de 10 anos que eu trabalho com psicose, né, cara? Já trabalhei no SUS, nos CAPS 2 e tal, né? Então é meio que o meu público central, assim, é psicose, né? Então, putz, daria muitos livros, assim, para falar sobre isso, algumas teses também que eu tenho, assim, vou lançar isso, né? Eu pretendo até escrever isso em encontro pesquisa bem grande, assim, mas para deixar para vocês, eu realmente, partindo do próprio Lacan, eu não acredito que os casos de neurose sejam, por exemplo, uma estrutura permanente. Eu acho muito possível um caso de neurose se tornar um caso de psicose. Diferente do caso de psicose, né? Tipo, na psicose para sempre psicose. Agora, na neurose, nem sempre é neurose. Né? É uma tese minha, tá? Encontro fundamentos no Lacan, vários. Poderia falar horas aqui sobre isso, assim, mas é uma coisa que eu pretendo fazer enquanto pesquisa, assim. Né? Mestrado, doutorado, é um dos temas que eu... E a própria clínica, né? Posso falar de muitos casos, assim, que eu atendi que, sei lá, uma psicose desencadeou muito tardia, sabe? Diferente da loucura, né? Mas é uma tese minha, assim, só para lançar para vocês, para incomodar. O Abner queria falar e depois tem a Natália. Não, eu só ia concordar, o Anderson até ele completou, né, depois, mas o que eu fiquei pensando, assim, é como que, pelo menos na minha leitura, essa noção de loucura seria uma crença mais ontológica, assim. E pensando no que o Lacan ele fala, né, que se o louco se crê em Napoleão, né, ele é louco, mas se Napoleão também se crê em Napoleão, ele também é louco. Porque pensando um pouco nessa lógica de uma crença ontológica mesmo, assim, que depende dessa ordem estrutural, né, do significante, etc. Então, independente da estrutura, né, a loucura ela pode estar para qualquer um, nesse sentido. Natália? Oi, pessoal. Então, sobre o que o Alexandre falou, eu acredito sim que a gente pode
diagnosticar. Então, a loucura, nesses termos que o Alfredo está colocando, diagnosticar não naquele sentido da psiquiatria ou no sentido de estrutural, né? Porque, como a gente vai falando, que a loucura ela pode estar tanto na psicose, tanto na neurose, então a gente não está falando dessa estrutura, né? A gente está falando da loucura como aquela que tenta excluir o grande outro, né? Que sem essa mediação do grande outro. E eu vejo que talvez isso possa aparecer nos pacientes que trazem, nos pacientes que estão muito identificados com um discurso moderno, né, de autoconhecimento e que é possível, né, se autoconhecer e descobrir a essência e muito identificado com o que se vê nesses discursos, que é quase que uma exclusão desse grande outro. Eu, por mim mesmo, tanto meritocrático também, né? Eu, por mim mesmo, eu consigo, né, sair da pobreza e ficar rico se eu seguir o que o influenciador está falando. Então, eu acredito que a gente pode ver a loucura nesses discursos. Wanderson, você queria continuar? Sim, boas colocações mesmo. É essa passagem mesmo, Abner, lá do Formulações sobre a Causalidade Psíquica, né? E eu acho que também ajuda, Alexandre, mas eu posso dizer isso. Por exemplo, a questão do sintoma com TH, para Miller, Jorge Forbes e companhia, né, é possível a todos, tese deles. Para o Lacan não é possível a todos, né? Esse é um ponto. Seminário 23, tá? 23 e 24, né? Porque assim, depois o Lacan vai avançando no seminário 24 para falar sobre isso, aí ele fala da própria identificação ao sintoma com TH, né? Isso está lá no Lacan, né? Mas tem toda uma maneira também de pensar isso que a gente precisa do savoir-faire, que é uma coisa que eu vou falar também sobre a responsabilidade, se você me permite, que eu acho que vai ajudar também os colegas. Então vamos pensar assim, né? Esses casos, vamos pensar a loucura enquanto irrupção, gente, sabe? Ruptura mesmo, né? Porque no caso do Joyce, o sintoma com TH enquanto um artifício, que é assim que o Lacan define, artifício e invenção, tá? Que ele traz lá da palavra, né? Enquanto arte, enquanto tecne, né? Dos gregos, né? Ele parte de lá. A poesia e tudo. O sintoma com TH, ele é uma invenção, mas que ele vem do simbólico. Então, observa. Vocês pegam lá no Node 4, né? Mas, de novo, só fazendo isso manualmente, né? Porque fica muito difícil ali o Lacan explicando, né? E tal. Né? Parte dali. E ele vai passando entre um registro e outro, assim. Então, é muito diferente de pensar, né, o novo romano como na própria neurose e tudo, né? Como que ele está mais amarradinho ali, sim. Né? No caso do Félix Moraes, o que ele coloca, mas eu ainda até hoje fico em dúvida, assim, tomara que um dia eu consiga conversar isso com ele, sobre esse livro dele, que é muito bom, assim, mas ele já entende o contrário, assim, realmente vai numa outra proposta, diferente do Lacan, não deixa de ter pontos interessantes, que ele fala assim, olha, todos os pacientes chegariam já na análise com o sintoma com TH, e a função da análise seria desfazer o sintoma com TH, né? É uma tese dele, né? Possível, talvez, mas realmente não vai na mão do Lacan, assim, né? Aí, tipo, ou um ou outro, né? Mas o que eu me lembro que o Lacan comenta, na 24, é que o sintoma com TH não está posto para todo mundo. Então, ok, né? Loucura e tudo, como estabiliza a loucura, né? Aí, direção de tratamento e tal, né? Aí a gente teria várias coisas para falar sobre isso, eu acho que teria que ser um estudo bem próprio, né? Que, como o Gilberto falou aí, né? O da Flávia Dutra, que ela fez lá sobre a psicose, falaram que foi muito bom, né? E tal, e a bricolagem, né? Todas aquelas questões. Tu observa, mas depois estabiliza, diz o Lacan. Loucura, né? Houve a ruptura, né? Mas depois aquilo é como se fosse a própria estrutura do nó, né? Aquilo retoma de novo. Né? Que é diferente lá no caso da psicose, porque é um nó de trevo, né? Já não é possível, porque é um fio só. Essa questão da gente pensar o fio é muito importante, né? A gente vê lá o nó de trevo, tá coloridinho, né? Por cada cor, para só situar a questão de, né, em cada cura ali, né? Tem um registro e tal, mas eles são contínuos, né? Esse seria o problema, né? Por Lacan, no caso da paranoia, né? Mas não sei se a gente iria muito longe, sim, muito longe. Posso comentar essa questão da responsabilidade? Eu sei que pode estar passando aí, está aqui da minha mão fresquinho, que eu gosto desse tema. Diga, Wanderson. Pode, então tá bom. Mas desculpa aí, eu sei que eu me empolgo. Porque é problemático, né, cara? Olha assim,
por exemplo, né, Jorge Forbes, Millet, toda essa galera, né, Clínica do Real, Inconsciente e Responsabilidade, todos esses livros, assim, idiotas, nada a ver, neoliberal e nada lacaniano, né, eles realmente frisam essa frase do Lacan, né, por nossa posição de sujeitos, somos sempre responsáveis. Aí, eu vou trazer só algumas citações rapidinho. A primeira está lá em Variantes do Tratamento Padrão, página 333, diz o Lacan: o analista detém toda a responsabilidade, no sentido pesado que acabamos de definir a partir de sua posição de ouvinte. Vão costurando isso assim, né? Como que tem relação? No seminário 12, página 325, diz o Lacan assim: se ser psicanalista é uma posição responsável, a mais responsável de todas. Olha isso. Observa? Uma vez que ele é aquele a quem está confiada a operação de uma conversão ética radical, aquela que introduz o sujeito na ordem do desejo. Observa? E a última, que é do seminário 17, que o Lacan diz assim, página 73. Sua descoberta, a do Freud, né, foi ter soletrado, escandido o inconsciente. E desafio a dizerem que isto possa ser outra coisa, e não a observação de que há um saber perfeitamente articulado, pelo qual, falando propriamente, nenhum sujeito é responsável. Então, observa, assim, como que esses caras realmente são de má fé, né? Me desculpa a palavra, uma banda de canalha mesmo, neoliberal de terra 2 e coisas desse tipo, porque se a gente por isso que eu defendo essa ideia, a gente tem que ter a leitura ampla do ensino do Lacan. Senão fica muito difícil conversar assim, sabe? Ou a gente cai nessas armadilhas, né, perigosas. Então, por exemplo, essa própria citação do que o Alfredo sempre trabalha, ela, né, em outros artigos dele também, um que até saiu recente dele, falando sobre isso, porque o Lacan, nesse texto em que ele fala sobre a posição do sujeito ser responsável, o Lacan está falando para analista. Esse é o primeiro ponto, né? E geralmente, esses caras aí, né, esquecem também dos outros trechos do próprio parágrafo, que o Lacan diz assim, ó, vou ler ele todo. Dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, talvez passe por um paradoxo. É aí, no entanto, que deve fazer uma marcação, sem o que tudo se mistura e começa uma desonestidade que em outros lugares é chamada de objetiva, mas que é a falta de audácia e falta de haver situado o objeto que malogra. Por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis. Aí vem, ó, a posição do psicanalista não deixa escapatória, já que exclui a ternura da bela alma. Olha aí. Seja como for, afirmo que toda tentativa ou mesmo tentação, nas quais a teoria em curso não deixa de ser reincidente, de encarnar ainda mais sujeito à errância, sempre fecunda em erros e como tal incorreto. Então, observa, assim, até nessa frase, no parágrafo, né, que às vezes não é trazido por eles que defendem essa ideia de responsabilidade subjetiva, o Lacan já está comentando ali, olha, sujeito por quem conta vocês, analistas. Também no meu ensino tem um momento que o Lacan fala assim, que a tentativa do ensino dele é de elevar o psicanalista à dignidade do sujeito. Então observa algo da formação, né? Porque senão a gente cai na psicologia, em Aristóteles, né, várias outras coisas. Porém, e aí eu finalizo, o que realmente ainda para mim é um pouco confuso assim, no Lacan, é quando ele vai falar da questão do savoir-faire, assim, que isso também dá pano para manga, né? Que o Lacan começa a falar do savoir-faire lá no cenário 16, né? E aí tem várias traduções do francês e tudo. E aí essa tem ligação com essa frase também no texto Ciência e a Verdade. Porque o Lacan diz assim, ó, cenário 23, página 59. Ele fala e sai vazado, né? Só se é responsável na medida de seu savoir-faire. Né? E aí ele fala sobre o juízo final. Sempre como o Lacan fala disso, né, ele sempre traz a questão do juízo final, né? Por conta lá do Apocalipse e tudo, né? Tipo, né, cada um vai ter que se salvar para ir para o céu, esse tipo de coisa, né? Isso ainda é enigmático para mim, assim. Claro que o savoir-faire por Lacan é um momento depois de giros que ocorre numa análise, né? E se a gente pega lá do seminário 16 até o 24, né? Ele trabalhando essas ideias de uma análise, não é igual a gente escuta por aí, não saber fazer com sintoma, como dando a ideia de saber fazer como se fosse consciente, não é nada disso que o Lacan fala lá nesses seminários, né? Mas é um pouco mais complexo, assim. Mas essa passagem é boa, né? Porque realmente tem que haver um momento numa análise que depois de passar por várias questões, aí sim, né? Podemos começar a falar de uma certa responsabilidade, sabe? Mas não essa desde o início, né? Já que é um saber não sabido em jogo e tudo mais, né? Mas desculpa aí, sei que fui longe.
Obrigado, Wanderson. Pessoal, então a gente vai concluir pelo horário, tá? E quem quiser continuar com a conversa e quiser citações do Wanderson, é só conversar lá no WhatsApp, tá bem? Pessoal, obrigado pela participação e a gente se fala semana que vem na quinta. Um abraço, tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.